Então, queridos, vamos lá. Vamos entrar agora na terapêutica medicamentosa do infarto agudo do miocárdio. Entendam, desde a admissão desse paciente, a importância da classificação da dor para oferecer uma terapêutica medicamentosa para resolver o problema desse paciente. O infarto agudo do miocárdio, a gente viu no nosso primeiro encontro, que é uma emergência clínica e que tem uma importância por conta da sua epidemiologia, por conta de gastos públicos e é necessário que seja feita uma análise muito assertiva no tratamento desse paciente. Então, o que, é que a gente vai fazer? Neste momento, após a identificação da dor e após a identificação, após o diagnóstico estar fechado do infarto agudo do miocárdio, que são aquelas características que a gente elencou aí no nosso primeiro encontro, a gente vai fazer, o médico vai pedir a terapêutica medicamentosa. Onde está isso? A literatura traz um protocolo. Esse protocolo deverá ser seguido em todos os pacientes que apresentar esse diagnóstico fechado. Entendam que existe um mnemônico para todos esses medicamentos. A gente não vai entrar, obviamente, aqui na caracterização de cada um deles, pois o objetivo é mostrar para a turma como é feito, né? Quais são os medicamentos, na verdade. E a equipe de enfermagem, a equipe médica vai ter a responsabilidade de realizar essa terapêutica medicamentosa. Então, existe um mnemônico que é Monabich. Esse Monabich é muito conhecido e ele já está lá fixado nos carros de parada de todas as unidades de emergência para seguir esse protocolo, sobretudo nas unidades coronarianas, esse protocolo de infarto agudo do miocárdio. O M é de morfina, justamente para quê? Para diminuir essa dor desse paciente, né? A morfina aí nós estudamos, vimos, na verdade, que tá na classe aí dos opioides, né? É um analgésico potente para dor grave, dor de alta intensidade. Então, essa dor típica do paciente deverá ser feito a morfina para resolver esse problema. Sendo que não é receita de bolo o que eu estou falando aqui. Possa ser que o paciente esteja com a dor de leve a moderada e não seja feito a morfina, sobretudo porque ela causa depressão respiratória, tem que ser feita com muito cuidado. Mas o protocolo pede para ser feito tudo, como eu disse a você, analisar o fato concreto, analisar o paciente. Nem todos os pacientes são iguais, então é necessário ver realmente a clínica, fazer a medicina em base de evidência e a enfermagem em base de evidência, para ver se realmente a gente vai necessitar fazer aquela quantidade toda de morfina, porque ele vai reduzir a pré-carga, né, ventricular e vai auxiliar o paciente a reduzir essa dor automaticamente. O O é de oxigênio, né? O de oxigênio, então Monabich, M de morfina, O de oxigênio. O B é do beta-bloqueador, né? Aí a gente vai utilizar um beta-bloqueador. Quais são esses beta-bloqueadores? Tem o próprio atenolol, esmolol, mas esses não são utilizados neste momento aqui, né? O que a gente vai utilizar é o nitrato, né? Nitrato, que é que a gente vai usar o Isordil, né? O Isordil, ele vai reduzir essa pré-carga também, diminuindo o consumo de oxigênio do ventrículo e vai causar o quê? Uma vasodilatação, né? E vai ser muito importante para esse paciente porque ele precisa reduzir justamente o consumo de oxigênio ali no músculo do miocárdio, não é isso? Monar. Então, A é de AS,
AS super importante, viu, gente? A aspirina. Por quê? Porque ele vai inibir ou reduzir a produção aí como antiagregante plaquetário, né? Vai reduzir a mortalidade de incidência. Então, assim, tanto a morfina quanto o clopidogrel, que a gente vai ver lá na frente, são redutores aí de 23 a 30%, alguma literatura traz, de mortalidade nesses pacientes com IAM. Então, assim, é importantíssimo utilizar o AS e o clopidogrel. Em algumas situações, como eu disse a você, pode não ser feito alguns desses medicamentos do Monabis, como a morfina, que eu já falei, mas o O2 tem que ser feito com muito cuidado, porque é um medicamento também, e o O2 eu referencio a vocês aí o estudo AVOID, que é muito importante para vocês analisarem justamente essa oferta desse oxigênio nos pacientes com IAM, porque a gente vai ver uma saturação baixa, abaixo de 94, então já é indicativo ali de um uso de O2, para dar uma tranquilidade, favorecer uma oxigenação melhor para esse paciente. O B, como eu já disse, então, A de AS, como é que vai ser feito ali? A literatura traz de 100 a 300 miligramas. Então, o médico pode analisar ali o peso do paciente e fazer apenas, eu já vi situações de ser feito só apenas 2, eu já vi situações de ser feito 3. Então, é importante aí a gente fazer o AS. Observação importante, neste momento da terapêutica medicamentosa com AS, a gente precisa dar ao paciente para ele mastigar. O AS é mastigável, né? O que a gente vai colocar embaixo da língua, que é sublingual, é o nitrato, né? Do N aí, Monar, né? Morfina, oxigênio, nitrato, que é o Isordil, né? De 5 mg ali, sublingual. Nitrato, o AS, o B de beta-bloqueador, o beta-bloqueador às vezes é utilizado ou não, e o I, aí a gente vai utilizar os inibidores da ECA, né? A gente tem alguns medicamentos que são inibidores da ECA, que está referenciando aí o I. Às vezes a gente pode pegar esse paciente com a hipertensão, né? Então é importante ser feito também. O C de clopidogrel, então Monabis C de clopidogrel, né? Então o clopidogrel também vai auxiliar aí o paciente na reperfusão desse miocárdio, né? E o que acontece? E o H é de heparina. Em muitas unidades a gente já tem ali a heparina fracionada, que é o Clexane, o famoso Clexane. Então o médico também vai ver ali o peso do paciente, vai ver se vai fazer de 20 mg, de 40 mg, vai depender muito da situação, analisar o fato concreto, sempre digo isso. Então, como eu disse a vocês, em muitas situações não vai se utilizar todo esse medicamento, mas o que é que eu disse a vocês? O que a gente não pode neste momento deixar de fazer é justamente o AS e o clopidogrel, por eles serem cientificamente, a gente tem vários estudos mostrando que eles são redutores de mortalidade até 30% aí, 33%, algumas literaturas traz, para fazer esse remodelamento aí do miocárdio. Tranquilo? Beleza. Como eu disse a vocês, existe um tempo do início da dor para fazer o trombolítico, né? Essa terapêutica trombolítica, ela é muito polêmica porque existe contraindicações, sobretudo, gente, contraindicações que são relativas e contraindicações absolutas. O médico ele vai analisar, claro, como eu disse, o fato concreto e vai dentro ali da administração do trombolítico, os 30 minutos, que é o tempo que eu disse a você, porta agulha para fazer o trombolítico, né? E hoje se admite aí até umas 6 horas do início dos sintomas para fazer o trombolítico, né? Se eu tiver em uma unidade
que tenha uma hemodinâmica, eu preciso encaminhar esse paciente rapidamente para fazer a intervenção coronariana percutânea, a ICP, né? Como eu disse a vocês. É realizado na hemodinâmica. Então, para fazer esse cateterismo, essa angioplastia, é necessário ter uma unidade que seja composta por esse setor. Se não tiver, o que é que vai acontecer? O médico pode optar por fazer a terapêutica, se tiver dentro dos 30 minutos a 6 horas, trombolítica, com o trombolítico que tiver na casa disponível, e após isso o paciente não conseguindo ali realizar, permanece com os sinais e sintomas, é encaminhado para a unidade coronariana para fazer a intervenção. Aí vai fazer a regulação para encaminhar esse paciente para lá. O que acontece? O que é que vem a ser essa intervenção percutânea que a gente vem falando aqui? É uma das terapêuticas, né, de reperfusão, o chamado a angioplastia. O objetivo dela é de desobstruir de forma imediata esse trombo. É colocado, como o próprio nome já diz, é feito um cateterismo, onde lá na hemodinâmica, geralmente pela artéria femoral, é colocado um stent neste local e como se fosse um balão, né? Esse stent para reperfundir esse miocárdio. Ela tem grandes vantagens com relação aos trombolíticos, né? Porque ela tem uma melhora da manutenção do fluxo coronariano ali, menor lesão de reperfusão, por isso que as contraindicações relativas e absolutas do uso do trombolítico, melhora a função ventricular, ela tem menor risco de sangramento, a gente vai ver aqui porque a terapêutica trombolítica é muito questionada, e ela tem uma redução também das taxas de reoclusão, né, por reinfarto e mortalidade hospitalar. Então, tendo